poder feminino que rompe barreiras. E esse tema é um tema que é muito caro para todas as mulheres, porque trata diretamente do nosso protagonismo diante de todas as dificuldades e barreiras que a nossa sociedade ainda insiste em nos impor e nos colocar. Quem de vocês, e quem nunca, foi diminuída ou colocada numa posição onde você tem a sua capacidade intelectual, capacidade de articulação limitada e condicionada a tantos outros fatores que estão para além de você? Por que isso? Hoje eu queria especificamente falar das mulheres nos espaços de poder e decisão. E é um tema que eu costumo, não só por ser o meu momento atual, mas por entender que nós precisamos começar a nos identificar, nos imaginar, nos colocar neste lugar que até hoje não querem nos colocar. E eu falo com muita clareza esse querer nos colocar, porque é exatamente isso que os sistemas masculinos hoje da nossa sociedade continuam insistindo a frear, a muitas vezes direcionar a atuação da mulher na sociedade hoje. Nós somos a maioria da população brasileira, mas eu queria que vocês se imaginassem tendo uma conversa com a mãe de vocês, com as avós de vocês, e lembrando que desde criança você foi ensinada a cuidar. Você nasce cuidando. Você cuida da sua boneca, você cuida do seu quarto, você cuida dos seus coleguinhas, você cuida do seu cabelo, você cuida da sua saúde, você cuida da sua reputação, você cuida. E a gente é criado para continuar cuidando. Cuidando do nosso esposo, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos filhos. Quando que sobra para a gente cuidar da gente? Quando sobra para a gente cuidar da gente? E também nos colocaram que cuidar da gente é fazer as unhas, ou pintar o cabelo, ou fazer uma escova. Hoje eu tô aqui sem unha feita. O cabelinho tá até feito. Mas até isso condiciona o que é o cuidado da mulher consigo. Botando exatamente a mulher como uma mulher que ela precisa esteticamente representar um padrão e muitas vezes sobrepondo aquilo que a mulher entende de melhor para ela naquele momento. Mas, quando a mulher tem tempo, ela tem tempo de se cuidar. Mas o se cuidar, ele vai para além disso tudo que eu falei. Ele cuida da mente, ele cuida do espírito, ele cuida do corpo. É um tripé que precisa sempre estar em equilíbrio. Mas por que eu acabei desviando um pouco essa fala para trazer a importância desse contexto? Como eu disse, nós fomos ensinadas a cuidar. E quando tempo, cuidar da nossa aparência. Mas quantas vezes nessa fala que nós ouvimos das nossas mães, das nossas avós, tinham uma vírgula? Tinha um cuide das pessoas, vírgula, mas não esqueça de você. Cuide das pessoas, mas você é a prioridade da sua vida. Cuide de você, vírgula, mas seja feliz. Cuide dos outros, vírgula, mas não esqueça da sua independência. E isso tudo são falas que muitas vezes a gente deixou de ouvir. Mas a sociedade, e eu acredito que seja uma evolução natural, com o uso de novas tecnologias. Hoje eu estava vindo para cá e lembrando que, inclusive, a pandemia, ela trocou o padrão de pensamento nosso. Eu estava vindo para cá e pensando, o que eu vou falar nessa noite? O que eu vou falar nessa noite? Que
faça sentido e que não seja exatamente o óbvio. E eu estava pensando na época da pandemia, onde todos nós mudamos o nosso padrão comportamental. Não só porque a população aumentou significativamente em termos de população, densidade populacional, tendo mais mulheres, um dado que vocês precisam saber, apenas 2 estados brasileiros nós temos mais homens do que mulheres no Brasil. Mas a pandemia ela mudou esse padrão comportamental, onde a gente teve que se reinventar. A gente foi atrás de curso, a gente foi atrás de mentoria, a gente foi atrás de se capacitar para não, enfim, em nome da nossa saúde mental. E isso também, como tudo na vida, abre portas para que a gente comece a pensar diferente e acessar coisas diferentes. Nós somos reflexo de tudo aquilo que nós sabemos, que nós aprendemos, do que nós vivemos. Por isso que tudo aquilo que a gente gosta, às vezes é reflexo de uma viagem, é reflexo de curso, é reflexo daquilo que a gente viu. Enfim, tudo é nosso repertório individual que faz com que a gente tenha as nossas escolhas. Por isso que o Ferreirinha fala no livro dele, inclusive é o nome do livro dele, que o paladar não retrocede. Então, se isso tudo é repertório, o nosso paladar nunca retrocede a partir do momento que a gente acessa algumas coisas. E esse padrão comportamental, ele mudou nesse período da pandemia. Com isso, a gente começou a ver mais movimentos de mulheres, a gente começou a ver mais mulheres se encontrando, a gente começou a ver mulheres que buscam a Deus em espaços onde só elas podem estar e falar de uma maneira abertamente sobre família, sobre temas que antigamente eram mais tabus, mas que hoje a gente sentiu uma necessidade de falar, de compartilhar tudo aquilo que em algum momento foi uma dor interna. E a gente nada mais comum do que a gente dividir isso com outras pessoas que têm o mesmo espaço de fala. Mas mesmo assim, está intrínseco a nós a questão de cuidar dos outros para além da gente. E aí eu trago uma fala de reflexão que eu quero dizer para vocês. Nós temos aqui nessa plateia pessoas mais experientes e pessoas que estão iniciando sua vida. Mas a fala é a mesma. A fala sempre é a mesma. Até quando e até que ponto que a gente vai se limitar às nossas crenças, e isso chamam crenças limitantes, exatamente padrões comportamentais que foram impostos por quem nos educou, por pessoas que seriam referência para a nossa vida. Até quando essas crenças limitantes elas vão te impedir de você despertar, de você entender que o cuidado, existe uma vírgula para além do cuidado com as pessoas. E essa vírgula é exatamente se libertar dessas crenças limitantes, onde você consegue, você mudar a gramática da sua vida. Em vez de um ponto final, você traz um aposto. Cuidar das pessoas, vírgula, sendo a Marcela, sendo eu, protagonista da minha história, vírgula. E nós todos estamos em harmonia e nós todos estamos felizes juntos. Nós temos que começar a ser autores desse livro da nossa vida, entendendo quais são as regras gramaticais que a gente quer impor e quer inserir nesse contexto de autobiografia. Essa autobiografia, ela começa de uma maneira, mas ela não precisa terminar, ela só precisa estar em primeira pessoa. Porque quando ela está em terceira pessoa, você está falando do outro e não de si mesma, e não de si mesmo. Então eu fico me questionando, e esse é um questionamento diário, de que quando nós vamos conseguir ensinar o beabá novamente para que essas pessoas tenham autonomia da sua própria regra gramatical, da sua autogramática. E eu que estou hoje como uma pessoa que busco trabalhar em prol da cidade, enfim, trabalhar pelo bem das pessoas, hoje
estando num espaço de poder e decisão, eu me questiono quando essa vírgula ela vai inserir que as mulheres não só têm o direito de estar em todos os lugares, mas se lugar de mulher onde ela quiser, será que essa frase, e eu vou trazer agora um ponto aqui de conflito, lugar de mulher é onde ela quiser. Essa frase, ela trouxe um maciço de repetição e de mantra. Lugar de mulher onde ela quiser, lugar de mulher onde ela quiser. Lugar... O que eu quero? Alguém já parou para perguntar? O que eu quero? Eu tenho tempo para querer mais do que eu já tenho? Eu tenho consciência de que tudo que eu quero, eu ainda não sei, porque eu tenho um monte para descobrir ainda. Então, antes da gente falar que lugar de mulher onde eu quiser, é onde ela quer, eu quero conhecer todos os lugares para eu saber efetivamente o que eu quero. Porque merecer, eu mereço todos. Eu quero saber aquilo que me faz bem, aquilo que faz sentido para mim. E aí sim, eu vou poder decidir aonde eu quero estar. Porque o que dizem pra gente é que a gente tem que cuidar do marido, dos filhos, da casa e, se passar num concurso público, que seja meio período. Por quê? Porque tá ótimo, já tá ótimo, já tá excelente. E a gente se a gente é reflexo do nosso repertório e daquilo que a gente aprendeu, o que você vai querer diferente? Como você vai falar japonês se você nunca foi numa aula? Como que você vai saber se você quer outras coisas se a vida não te apresentou essas outras coisas? E vou te falar, a vida tá aí, ó. A gente tem que acessar. Mas se só apresentam pra gente o ponto final, como que a gente vai botar a vírgula se a gente não conhece o aposto e nem as regras gramaticais e nem tudo aquilo de possibilidade de formar uma frase? A gente só conhece o ponto final, porque foi o que repetiram pra gente. Então a minha reflexão de hoje é que muito mais do que antes de lugar de mulher onde ela quiser, eu quero que a gente se permita estar em todos os lugares que a gente pode estar. Mas isso, e é por isso que a mulher hoje não aceita menos. Por quê? O paladar não retrocede, parafraseando Ferreirinha, que é um gênio do mercado de luxo no Brasil. Porque a partir do momento que você conhece que você pode mais, você já não cabe numa caixinha. Mas por que então que a sociedade te limita a uma caixinha? Por que será que a sociedade te limita a uma caixinha? Porque é mais cômodo. É muito melhor você não conhecer. Por que alguns padrões maciços de repetição, de tanto você ouvir, você... É isso. Porque você passa a achar que aquela é a verdade absoluta. Porque você só ouve aquela. Se você tem uma sala com 20 pessoas e as 20 pessoas falam a mesma coisa, vocês viram um post no TikTok, no Instagram, que mostra pessoas no elevador, 3 capacetes de moto no chão. Quem já viu isso? 3 capacetes. Quando você entra no elevador, tem uma pessoa que pega um capacete e coloca. As outras 2 ficam. De repente, elas põem o capacete também. Porque elas falam, um colocou o capacete, o outro colocou o capacete, o terceiro coloca. Porque ele fala, uai, eu tô errado. Se tem 2 pessoas no elevador que estão botando o capacete, eu também tenho que colocar o capacete. E é isso que muitas vezes a sociedade condiciona o comportamento e o querer, a partir do momento do que você conhece, para as mulheres. E hoje, eu como uma mulher na política, o que eu prego?
Conheça, se permita para que você possa escolher. A escolha, ela não pode ser uma imposição. Ela tem que ser uma faculdade interna. Eu quero ou não quero. Eu não quero um porque eu acho que o outro é melhor. Mas você precisa conhecer os dois para você decidir. Não porque os dois colocaram capacete, mas porque você entende que naquele contexto, ou porque o capacete ele é feito para um impacto e você não vai... Seja convencida, tenha argumento para isso. E a mesma coisa é a mulher na política, é a mulher nos espaços de poder. Quando que te falaram que a política não era para o engravatado, para o homem branco, para um homem de meia idade? Quando você fecha os olhos, um pouco barrigudo, você vê um terno, uma gravata, um cara com cabelo grisalho. A política é representatividade. Se você é negra, se você é uma pessoa com deficiência, se você é uma pessoa que tem a sua particularidade dentro desse plural, desse Brasil plural, você tem o direito de ser representada. E se você tem o direito de ser representada, você também pode representar. Mas aquilo é a vírgula. É a vírgula na sua gramática. E hoje eu trago para todas as pessoas, quando eu vou falar sobre mulheres nos espaços de decisão, que o que a gente aprendeu na escola, a vida nos ensina essa outra gramática. A gramática da escola tá lá, fica nos textos, fica na fala, fica na oratória, fica nos seus artigos, fica no seu post do Instagram, do TikTok. Mas na vida, essa gramática ela é fundamental para te dar liberdade e ousadia para mudar as regras e mudar o sujeito com o predicado. Isso depende da sua capacidade de conexão e de informação e do seu conhecimento. Que a gente possa se permitir criar vírgulas na nossa vida para que o ponto final seja na hora que a gente achar mais oportuno. E sim, o ponto final, ele não impede que outro parágrafo se comece. Que a gente consiga também mudar capítulos da nossa vida, sempre lembrando que a nossa vida é uma autobiografia e não uma terceira pessoa. Obrigada, gente. Boa noite.